Você tirou o fermento da geladeira e ele está desanimadão. Então, pare agora o que você está fazendo e não tire o olho da tela. Eu vou te ensinar um jeito muito fácil de fazer e de entender a rotina de manutenção do seu fermento. E o melhor é que o vídeo já vai começar. Oi, nós aqui de novo. Você sabe que eu fiz uma enquete na comunidade aqui do canal do YouTube e algumas pessoas responderam que querem mais vídeos sobre fermento natural. E eu entendo, sabe? Essa é uma coisa simples, o fermento natural é uma coisa simples, mas que precisa de tempo para entender como o fermento se comporta. Precisa de prática mesmo, sabe? Por isso, eu resolvi criar um jeito bem facinho de entender. São os 3 As do fermento natural. Para quem está chegando, eu sou Clarissa, uma baiana que mora aqui na Holanda, doidinha por panificação e por fermentação natural. Se você sofre da mesma paixão, chega no lugar certo. E se você gostar desse vídeo, eu te convido a assinar o canal e tocar nesse sininho aqui para não perder nada de novo que chega por aqui. E claro que você vai me deixar muito feliz e honrada. Mas vamos lá, que troço é esse dos 3 As do fermento? Antes da gente entrar nos 3 As, eu quero explicar uma coisa rapidinho. O fermento selvagem é uma levedura, um fungo ou uma composição de fungo chamado Saccharomyces cerevisiae. E ele está em todo lugar, na sua roupa, na cozinha. E esse carinha de nome bem complicado, ele gosta de lugar quentinho. Ele prefere temperaturas de 23 a 26 graus. Dito isso, você começa a entender por que quando ele está na geladeira, ele fica quietinho, não cresce, desanimado mesmo. Sim, o fermento em temperaturas abaixo de 9 graus, ele adormece, fica quase inativo. Por isso, às vezes ele fica meio desanimado quando sai da geladeira. Sabe quando você se levanta e a cabeça ainda não funciona direito? Pois é, muita gente precisa de um empurrãozinho de manhã, como um café, uma xícara de café, por exemplo, né? E não é diferente para o nosso amigo do fermento natural. Agora que isso está explicado, eu vou passar para o primeiro A. O primeiro A é o de alimentar, também chamado de refrescar o fermento. Esse é o ato de descartar uma parte do fermento, uma boa parte, por sinal, e adicionar água e farinha. Assim, ele ganha novos nutrientes da farinha e um novo ciclo de fermentação vai começar. E se você está tendo dificuldade com o seu fermento, sabe o que eu aconselho? Eu aconselho você dar uma olhadinha nesse vídeo aqui em cima, que eu falo de possíveis coisas que podem atrapalhar o seu fermento natural. Ao alimentar o fermento natural, você usa uma parte do fermento, descarta a maior parte e adiciona farinha e água. A proporção de farinha e água pode variar, mas o mais comum é as pessoas usarem uma parte de fermento, uma parte de farinha e uma parte de água, ou a famosa proporção 1 para 1 para 1. Mas isso pode variar e tudo depende do seu estado do seu fermento. Eu sempre falo, ele é a base de tudo, mas também de temperatura e outros fatores. O importante aqui é que quanto maior a proporção de fermento, mais rápido vai acontecer a fermentação. Guarda isso. Ainda vamos falar muito sobre fermento natural e sobre isso aqui no canal. Agora você já sabe o que é o A de alimentar. Então a gente passa para o segundo A, que é o A de acordar. Como a gente falou, quando ele está na geladeira, o fermento está meio adormecido, num estado dormente. Por isso, quando a gente tira ele da geladeira, é preciso dar uma chacoalhada para ele acordar. E como é que a gente faz isso? No primeiro dia, a gente vai alimentar 2 ou 3 vezes por dia com proporções iguais de fermento, farinha e água. E esse é o momento de acordar. Por isso, vamos alimentar com essas proporções iguais. E, como eu falei, 2 ou 3 vezes por dia. Você vai notar que na primeira vez, ele vai ainda estar meio preguiçoso, mas você vai notar algumas bolinhas. E assim ele vai ficando mais ativo e mais forte. Na terceira vez, ele já deve estar bem com bastante bolhas. O belo adormecido acordou? E o que é que a gente vai fazer? A gente vai passar para o terceiro A, que é o A de ativar. Em outras palavras, fortalecer. No segundo dia, você pode repetir esse processo 2 ou 3 vezes por dia.
Mas agora que o seu fermento está mais forte, a gente pode diminuir um pouquinho a proporção do fermento. Você pode fazer, por exemplo, a proporção de 1 parte de fermento e 2 partes de farinha e 2 partes de água. Aí, no terceiro dia, ele já vai estar ativo o suficiente para você fazer o levain, usando no seu pão, claro. Você pode fazer o seu levain no segundo dia, se você achar que o seu fermento está ativo o suficiente, com bastante bolhas, superfície irregular, dobrando de volume ou triplicando de volume no intervalo de até 8 horas, você pode usar e fazer o seu pão. Pensa que acabou? Que nada, ainda tem um A, que é um A opcional, que é o A de arejar. Quando você está fazendo seu fermento do zero, mexer a mistura algumas vezes por dia ajuda no processo. A levedura não precisa de oxigênio para sobreviver ou para viver, mas esse arejamento, essa oxigenação ajuda no processo. Ou seja, a gente precisa arejar a cabeça de vez em quando, não é isso? Então, o fermento também gosta disso. Ajuda na história. Resumo da ópera. Quais são os 3 A's do fermento? O A de alimentar, que é também chamado de refrescar o fermento, ou seja, dar mais uma comidinha para o fermento que já está morrendo de fome. Tem o A de acordar, que no primeiro dia a gente vai dar uma sacudida no fermento que está na geladeira dormindo. E tem o A de ativar. Se o fermento acordou, agora está na hora de dar uma vitamina, fortalecer o fermento antes de fazer o levain para o pão. E aí eu falei também do opcional, o A opcional de arejar, que é dar aquela mexida no fermento de vez em quando. Isso ajuda no processo. E aí, você gostou desse vídeo? Te ajudou de alguma forma? Se você gostou, eu te convido a assinar o canal e tocar nesse sininho aí para você saber quando tem vídeo novo. Eu vou adorar ter você aqui no Baila Bakes comigo e considera também assinar as outras mídias sociais, me seguir nas mídias sociais, no Instagram e no Facebook. Olha só, mas a dica de ouro é você baixar gratuitamente o seu diário do pão e a sua planilha de anotações. E para isso, basta você ir nesse link aqui, que é inscrição.bailabakes.com. Eu criei essa planilha de anotações e o e-book, por quê? Porque eu acho super importante a gente entender o que a gente faz, a gente comparar. Quando a gente anota de forma estruturada, você pode comparar o que você fez e aí você aprende e pode melhorar e fazer um pão cada vez melhor. Por isso eu criei isso para você. Então vai no link inscrição.bailabakes.com e baixa gratuitamente e depois me conta se você usou, o que foi que ficou difícil, se você tem alguma sugestão e deixa seu comentário aí, tá? Eu adorei ter você até aqui e até a próxima!